Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso gratuito de desenvolvimento de um sistema completo utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, é, implementando o método excluir do nosso grupo de usuários, tá? Se você ainda não assistiu às outras aulas, para entender como é que a gente chegou até aqui, eu vou deixar no card a playlist completa com o nosso curso para você poder acompanhar ele corretamente, tá bom? Lembrando que se você precisar do código-fonte desse sistema e de todos os vídeos que são lançados no nosso canal desde de 2022, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como fazer o download, tá bom? E antes de mais nada, não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal para receber a notificação das próximas aulas, tá? Então, pessoal, para implementar a consulta de grupo de usuário, a gente precisa fazer uma alteração no nosso banco de dados referente à chave estrangeira. Quando a gente criou a tabela de usuários, a gente não colocou chave estrangeira ou foreign key no nosso grupo, no nosso campo de grupo de usuários, porque naquele momento a gente não estava implementando ainda, não tinha implementado o grupo de usuários. Então a gente deixou sem chave, tá? Então a gente precisa fazer essa alteração agora. Quando a gente desenvolveu essa tabela aqui, pessoal, de usuários, o campo CD permissão, que é o responsável pelo grupo, ele foi cadastrado como do tipo int. Só que no usuários grupos aqui, ó, a chave é tinyInt. Então, para não dar problema, a gente precisa mudar também o tipo de dado aqui do CD permissão, tá? Lembrando que para fazer essas alterações, o nosso banco de dados tem que estar vazio. Eu deletei tudo dele, tá? Por causa das referências que já tem. Então, senão você não consegue alterar os tipos de dados e as chaves estrangeiras aqui. Então, a primeira alteração é colocar tinyInt no CD permissão, tá? E depois a gente pode criar a nossa chave estrangeira nesse CD permissão, referenciando aqui ao grupo de usuário, tá? Então eu vou vir aqui na aba Foreign Key, vou digitar fk cd permissão, que é o nome que eu estou dando para minha chave. Se vocês puderem eu criar qualquer nome aí que desejar, tá? Então fk cd permissão vai referenciar a tabela de usuários grupos e o campo CD permissão vai referenciar a coluna ID grupo de usuário. E aqui o mais importante, no update, no delete, eu coloco restrict, porque eu tenho que restringir essa chave para não deixar excluir um grupo de usuários se já tiver usuário cadastrado, tá, pessoal? Então, depois de colocado o not null aqui no CD permissão, que faltou, eu já estou apto a implementar o delete no meu sistema. Então, eu vou vir aqui na tela de consulta grupo de usuários, selecionar o meu dbgrid e no evento onKeyDAO. E aqui eu vou implementar o nosso delete, porque quando ele clicar no registro no dbgrid e a tecla delete, ele vai deletar o nosso registro. Então a primeira coisa que eu faço é criar uma variável do tipo erro para identificar se haverá algum erro na hora de deletar. E depois eu testo para ver se não está vazio, para evitar erros, tá, pessoal? Então dbg registros, que é o nosso dbgrid, .datasearch.dataset, exempt. Por quê? Porque eu não tenho ninguém ligado ainda no meu dbgrid. Então eu testo se o dataset dele está vazio, tá? Eu não tenho ninguém ligado aqui em tempo de projeto, tá? Então na hora da execução já vai ter ligado, eu não sei quem que vai ser, então eu coloco dessa forma. E aí eu testo se a chave pressionada é o vkdelete, a virtual key, tá? Se for, eu vou pegar o erro que a minha função de deleta vai retornar. Então a gente vai criar uma função de exclusão, vai chamar formDados.usuários, porque vai estar lá dentro da classe de usuários, .fnc deleta grupos, e como parâmetro aqui eu vou passar o código do grupo que eu quero deletar. Tá? Então eu vou pegar essa coluna aqui, ó, o código do grupo que eu estou querendo apagar do meu banco de dados. Então eu coloco
dbg registros.datasearch.dataset.fieldByName. O campo vai ser esse daqui, o id grupo de usuário. Então, fieldByName id grupos de usuários.asinterge. Dessa forma eu passo o meu código do grupo de usuários para a minha função de deleta grupos. Então, vamos implementar essa função agora. Eu vou vir aqui na minha classe de usuários, vou vir aqui na seção do public, ó, na parte pública da minha classe, e vou escrever aqui function fnc deleta grupos. Vou passar o código, vai ser do tipo inteiro, que é o parâmetro que eu estou passando, e ela vai me retornar string, ou seja, ela vai me retornar o erro se houver algum, senão ela vai me retornar em branco, tá? Dou um Ctrl Shift C, o Delphi já posiciona ela corretamente para a gente fazer a implementação dessa função. Aí, pessoal, aqui eu vou colocar um try e no finally eu vou mudar de finally para exception. Porque a gente vai querer retornar o erro de uma maneira diferente como a gente vinha retornando nos outros procedimentos, tá? Então eu vou colar aqui a minha função que cria mensagem automática, a gente já viu aqui no canal como é que faz isso, tá? Então eu vou perguntar, tem certeza que deseja excluir esse grupo? Se a resposta for sim, ela vai me retornar na fnc cria mensagem, vai ser o retorno da minha função, e aí eu vou executar o meu delete, tá? O meu SQL de exclusão. Então eu desconecto e conecto do banco para garantir que ele vai estar conectado, tá? Que não houve uma perda na conexão. E aí eu pego aqui na minha operação do CRUD o mesmo exec SQL que a gente está acostumado a fazer, trabalhando o SQL de delete direto no nosso componente de conexão. Então eu volto aqui na minha função deleta grupos, colo e só altero o meu SQL. Então delete from usuários grupos where o id grupo de usuário, que é o meu código, a minha chave da minha tabela, for igual ao parâmetro código. E aí logo aqui eu já passo o parâmetro, o código, que ele vem no parâmetro da função, tá? Então eu copio aqui o código e colo ele aqui. Então dessa forma ele vai executar o select, ou melhor, o SQL de exclusão, tá? Depois de feito isso, pessoal, se foi tudo ok, eu coloco o result como vazio, tá? Ou seja, é um string, então ela vai me retornar vazio caso dê tudo certo. Se der errado, eu vou querer saber que erro que deu. E é aqui que a gente vai fazer o tratamento do erro, vai começar o tratamento do erro. Então eu coloco on e exception o begin e end aqui não precisaria, mas para ficar mais fácil de visualizar no vídeo, eu sempre coloco, tá? Então on e exception do result recebe o i.message, que vai conter essa variável i de erro, ela vai conter uma mensagem referente a esse erro, tá? Então eu pego ele dessa forma, o i.message. Então ele me retorna na função a mensagem do erro que deu. E a gente vai tratar essa mensagem, tá? Então a gente volta aqui no nosso delete no onKeyDAO do dbg registro. Depois de chamar a função deleta grupos, eu vou fazer a verificação se a variável erro recebeu vazio ou recebeu alguma mensagem de erro. Tá? Então, eu vou fazer aqui if erro for igual a vazio, significa que deu certo. E se deu certo, eu tenho que atualizar o meu dbgrid, tá? Com os registros da maneira como ficou após excluir o registro selecionado, tá? Então eu tenho que chamar a função que ajusta o tamanho da linha, que é meramente visual essa função, tá? Eu mostro como que faz essa função somente no nosso curso de layout, o link está na descrição. E aí eu venho aqui no KeyDAO, que é onde realiza a consulta, e copio o código que faz
a chamada da nossa consulta aqui, o PRC consultar grupos usuários que a gente fez na aula anterior. Então eu atualizo o que está sendo mostrado nesse DBGrid, tá? Então isso é se a exclusão foi perfeita. Se não, eu vou fazer um end else aqui e vou fazer um outro if, pessoal. Tá? Aqui que eu vou tratar o meu erro. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês a que eu considero mais simples para quem está iniciando no Delphi poder entender corretamente. Então eu vou usar a função pos. Essa função vai verificar um pedaço da string dentro, um pedaço de texto dentro de uma string, tá? E vai retornar um valor inteiro se for encontrado, senão ele retorna 0. Então eu vou testar aqui no pos a minha string forNkey. E eu vou mostrar por que eu testo ela, tá? Então eu vou testar essa substring forNkey dentro da minha string erro, dentro da minha mensagem de erro. Se ela for maior que 0, significa que a mensagem de erro foi essa. Eu encontrei a mensagem de erro. Poderia colocar aqui forNkeys feios. Eu vou mostrar para vocês o porquê dessa mensagem desse jeito, tá? Então se eu identificar esse trecho dentro da minha mensagem que está na minha variável erro, eu vou dar uma resposta para o usuário. Se não, ele é um erro genérico que eu não sei qual que é. Então eu vou colocar aqui um end else e vou colar as mensagens para o usuário. A primeira vai ser aqui, excluir usuário. O erro é excluir usuário. Não é possível excluir. Existe usuário utilizando esse grupo, ou seja, ele detectou aquele restrict da chave estrangeira. Tá? Então ele fala, eu não posso deletar esse grupo aqui porque tem usuário vinculado a ele. E aqui, ó, é a mensagem genérica, então eu mostro o erro de maneira completa, tá? De maneira crua. Do jeito que ele me retornou, eu jogo ele para o usuário através da variável erro, que é o jeito que a gente vem fazendo nas outras telas, tá? E aqui eu coloco o foco no meu EDT consulta só para o usuário não ficar perdido. Então, dessa forma, pessoal, eu trato o erro de chave estrangeira, ou seja, eu trato o erro falando para o usuário que não pode excluir esse grupo porque ele tem vínculo com outras tabelas. Tá? Eu vou comentar aqui para vocês verificarem como que eu encontrei essa substring, esse trecho de string forNkey aqui. Tá? Então, vamos compilar. Vou entrar no meu sistema, lembrando que eu apaguei todos os dados, então não tem nada cadastrado. Então eu vou precisar primeiramente cadastrar um usuário e um grupo também. Então eu vou clicar no mais, vou vir aqui no novo grupo, ó, não tem nada na tabela, então eu vou escrever aqui administrador, vou escolher aqui a permissão qualquer, só para a gente poder efetuar o teste, confirmo, está aqui cadastrado o nosso administrador. E agora eu vou cadastrar um usuário para vincular esse grupo a um usuário e a gente poder testar a nossa mensagem corretamente, tá? Então vou colocar um usuário Rodolfo, do tipo administrador e a senha 1234. Dou OK, tá aqui o meu usuário cadastrado, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos excluir agora esse grupo administrador. Clico no delete, tem certeza que desejo excluir. Se eu colocar em sim, ó, o restrict lá do banco vai mostrar para mim, ó, forNkey constraint fails. Eu poderia pegar qualquer trecho dessa mensagem, tá? Eu peguei somente o forNkey, que para mim já foi suficiente. Então eu sei que quando ele dá o erro de restrição de chave estrangeira, ele me retorna esse tipo de mensagem. Então o que eu faço? Eu venho aqui, vou descomentar o nosso trecho, tá? Então o forNkey vai estar ali, ó. Por que ele está maiúsculo? Porque, pessoal, ele também tem a parte maiúscula na nossa função, tá? Então, se eu vier aqui agora e excluir o delete, sim, ele vai me dar um erro dentro do Delphi, ó, em tempo de projeto, mas ele não vai me retornar o erro no sistema, ó, forNkey aqui em maiúsculo, ó. Então eu peguei esse trecho da mensagem, dou um contínuo. No sistema, ó, ele não mostrou o erro, ele tratou o erro e falou para o usuário que esse grupo já está sendo utilizado para outro usuário. Então dessa forma a gente trata as exceções, trata os erros dentro do nosso sistema, tá? Se vocês quiserem estender isso daí,
Vocês podem criar uma unit com todos os erros que vocês conhecem, que vai dando no sistema na hora dos testes, antes de publicar ele ou de comercializar, né? Vocês identificam cada erro, criam uma unit com esse tratamento de erros e implementa no seu sistema. Dessa forma, sempre vai mostrar um erro em português para o usuário, tá? Então, tem outras formas também de fazer tratamento de erros, tradução dos erros de uma forma mais automática, mas para quem está iniciando é a melhor forma de tratar os erros mais comuns no seu sistema, tá? É dessa forma, através da identificação de um trecho do erro na mensagem, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, muito obrigado e até a próxima.